Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, desejo cumprimentar de um modo especial aqueles que vieram das mais diferentes paróquias desta tão amada cidade de Teresópolis para participar conosco da graça desta celebração. Cumprimento os meus queridos irmãos pelo sacerdócio aqui presente, cumprimento os diáconos, cumprimento os seminaristas, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades. Quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Pedro Gil, aqui presente em nosso meio. Desejo cumprimentar também o deputado Hugo Leal e, na presença dos dois, as demais autoridades aqui presentes, de um modo especial, os candidatos que vão concorrer no próximo domingo às eleições dessa cidade de Teresópolis. Cumprimento os irmãos que nos veem, que nos ouvem pela TV e os amigos que nos acompanham pela internet. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando Estácio de Sá, primeiro governador do estado do Rio de Janeiro, chegou às terras abençoadas desse estado, ele não apenas olhou para a cidade que está lá embaixo, mas ele de algum modo olhou para as serras e desejava saber o que estava aqui em cima. Ele sabia que um tesouro, não apenas pelas pedras ou pelo ouro que talvez fosse aqui encontrado, mas existia um mistério naquelas montanhas que de lá de baixo ele contemplava. E mandou entradas para que, indo pelas pequenas picadas já conhecidas, finalmente o português pudesse aqui chegar. E os portugueses chegaram ainda no século XVI e encontraram sobre estas montanhas, nesta terra, depois chamada de Teresópolis, os índios tibiras. E não foi necessário uma guerra para mostrar que o novo povo desejava se encontrar com a antiga civilização. E não foi necessário uma guerra para que os índios tibiras pudessem reconhecer que algo de novo estava para acontecer sobre estas montanhas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se travava ali, ainda no século XVI, o encontro de duas civilizações: o branco, que chegava a essas terras, mas também os timbiras, índios, que desejavam mostrar aos brancos que eles tinham uma cultura, que eles conheciam muitas coisas. O tempo se passou e houve a miscigenação. Porém, Teresópolis também viu nascer aqui a chegada de uma outra civilização. Eram os negros, africanos, escravizados, que trazidos do continente que estava no outro lado, a África, aqui sofreram profundamente através da escravidão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, fugindo das fazendas que ficavam em Magé, fugindo das fazendas que ficavam no Rio de Janeiro, esses homens negros subiram também para Teresópolis e aqui fizeram um quilombo chamado do Alto, para que, através do trabalho, pudessem viver a liberdade que Deus um dia havia lhes dado. E assim, três civilizações distintas, os brancos, os índios e os negros, compuseram aquilo que haveria de ser verdadeiramente uma civilização renascida pela força do trabalho e principalmente por uma escolha de Deus. Ora, o tempo passou, e quando Francisco Portela, governador da província, do dia 6 de julho de 1891, deu a essa cidade o nome de Teresópolis, em homenagem à antiga princesa, esposa de Dom Pedro II, que havia morrido, Teresa Cristina, duas Cecílias, assim era o seu nome. Ele resolveu resgatar uma história do passado,
mas também a história da República presente já no meio desse povo em 1891. E assim Teresópolis cresceu, e assim 3 povos puderam ir adiante na sua história. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os escritos dos jesuítas que mandavam carta sobre o Brasil para Portugal, os escritos dos religiosos que em primeiro lugar pisaram essa terra, nos diz algo fundamental que serve para nós e que explica o que nós estamos hoje celebrando aqui. Eles nos dizem que esse povo era um povo trabalhador. Ele nos diz que esse povo era um povo que colocava toda a sua vida a serviço dos seus. Nos diz que era um povo que educava os seus filhos. Nos diz que era um povo ordeiro, um povo honesto, que sabia o que queria e sabia o que fazia. Ora, também esses sacerdotes que escrevem sobre essa civilização que aqui nasceu, nos diz também algo fundamental. Nos diz que aqueles que chegaram aqui deram aos povos que aqui já habitavam a graça de reconhecer que não existiam deuses, mas somente um Senhor, que não existia mais astros que governavam as suas vidas, mas que existia aquele que devia ser amado e adorado. E nos disse que esse povo doou totalmente a sua vida. Essa nova civilização teve um único olhar para aquele que é o único Senhor, Jesus Cristo. E de um modo especial, eu gosto das cartas desses sacerdotes que diziam que todos os descendentes dos portugueses, os descendentes dos índios tibiras e dos africanos dobravam os seus joelhos para adorar Jesus Cristo através da Eucaristia. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos há quase 500 anos dessa história inicial. E aqui, hoje, nós também queremos dobrar o nosso joelho para aquele que é o Senhor. E Jesus Cristo, Senhor da nossa existência, da nossa vida e Senhor desse mundo, nos explica perfeitamente através de sua vida o projeto do Pai. E eu resumiria tudo isso hoje em uma palavra, daquilo que nós ouvimos no Evangelho: doação. Ora, o Pai nos doou o seu Filho, e o seu Filho veio até nós, criança, frágil, aprendeu com os seus pais e com a sua cidade como viver a alegria, não apenas de descobrir a beleza das coisas, mas em toda descoberta o poder e a graça de servir. Sim, a Jesus foi dado um poder pelo Pai, a Jesus foi dado o poder. E que poder é esse? O poder de servir, o poder de fazer o outro feliz, o poder de colocar toda a sua existência em favor dos seus, o poder de transformar todas as coisas para que os homens pudessem viver uma felicidade que ninguém pudesse roubar. Enfim, o poder de transformar todas as coisas diante do Pai e ao mesmo tempo fazendo com que tudo se tornasse novo. Ora, a vida de Jesus foi uma doação. Afinal de contas, ele foi carpinteiro, doou o seu talento, doou o seu sorriso, doou o seu tempo, foi verdadeiramente um servidor. Aliás, ele próprio vai nos dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Resultado, ali estava o Senhor nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender. E um outro ponto fundamental: a vida de Jesus foi doação depois dos 30 anos que passou em Nazaré. Doou a sua palavra, palavra que o Pai havia colocado em seu coração. Doou, o seu tempo para ensinar a humanidade a ser gente, porque nós havíamos transformado em animais que
explora o outro, que magoa o outro, que tira a vida do outro. O Senhor nos ensinou, através da sua doação, que nós precisamos mais uma vez seguir o seu exemplo, porque havíamos desaprendido a ser homens, a ser humanidade, a ter um coração profundamente voltado para a obra de Deus. E por causa disso, Ele continuou nos mostrando que através da doação do projeto do Pai, que nós somos capazes de transformar todas as coisas. E depois, no momento crucial da sua vida, Jesus, preocupado conosco, porque sabia que voltaria para o Pai, se doou através do seu corpo e do seu sangue. É a última ceia, o evangelho que nós falamos. Ele nos deu a sua presença real, viva, quando afirmou: isto é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é dado por vós, dado para vocês. Doação total de Deus, que indo para o céu, quis permanecer verdadeiramente presente, vivo em nosso meio. É a Eucaristia. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, seria fácil doar a sua palavra, que se torna pão e vinho eucaristizados. A grande dificuldade é nós entendermos que Jesus Cristo não apenas nos deu simbolicamente o seu corpo e o seu sangue, não, Ele nos deu verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue, e chegou até as últimas consequências, nos doando a sua própria vida. Sim, o Senhor mostrou o que é doação quando aceitou ser pregado na cruz. O Senhor nos ensinou o que é ir até as últimas consequências por amor a Deus. O Senhor se despojou totalmente da sua divindade, daquilo que Ele podia trazer do seu poder diante de todos nós, para mostrar o máximo do amor de Deus, que se torna humano e divino ao se doar a todos nós através da cruz. E partindo para o Pai, Ele nos pede apenas que nós sejamos também doadores da nossa vida e da nossa existência, para que o mundo creia, para que não falte ao mundo o pão de cada dia, e para que ao redor de uma mesa, como família, todos nós possamos dividir o pão, não mais para um, não mais para todo, mas para outro, mas todos temos direito de nos alimentar. Todos saímos da mesa da Eucaristia nutridos por Deus, para que definitivamente nós possamos transformar toda a realidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, isso se chama Eucaristia, isso se chama doação, isso se chama vida colocada à disposição do outro. Sim, o nosso Deus se tornou dom, o nosso Deus se tornou serviço, o nosso Deus se tornou poder transformador, e é isso que nós desejamos fazer com a nossa existência, e é isso que nós devemos exigir de todos aqueles que desejam servir também a humanidade. Ora, é fácil cobrar dos outros, porém, colocarmos essa prática em nossa existência é extremamente difícil. Somente olhando para Deus, somente nutridos pelo pão eucarístico, que nutre a nossa existência, somente olhando para os mesmos horizontes, para o coração do Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo, é que nós teremos a capacidade de viver como Jesus viveu, de amar como Jesus amou, de servir como Jesus serviu e de ser dom para a vida de cada irmão e de cada irmã. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegou a nossa vez. Não nos falta o pão eucarístico. O Senhor nos colocou esse pão sobre a mesa. Ele próprio se colocou sobre a mesa. Ele deseja que nós nos nutramos da sua presença, que se torna, vida na nossa vida, pelo seu pão e pelo seu vinho. É isso que nós estamos celebrando hoje mais do que nunca.
E por outro lado, a graça que nos vem através dessa Eucaristia nos faz transformar todas as coisas. Aqui temos, meus irmãos e minhas irmãs, homens que servem o povo, se colocam a sua vida à disposição, candidatos para transformar essa cidade de Teresópolis. Isso é uma grande graça, isso é uma grande bênção. O serviço público é a forma mais próxima que nós temos de servirmos não apenas aqueles que estão ao nosso lado, mas de servirmos ao todo o povo. Que graça e que bênção é a vida daqueles que se colocam à disposição das pessoas através do serviço público. Mas, me perdoem, deixa eu falar aqui um pouquinho mais sobre as realidades que nós vivemos nesta cidade. Estamos em Teresópolis. Eu posso estar errado, não sei os números, mas se eu não me engano, foram 6 prefeitos em 10 anos. Onde estão os servidores desse povo? Eu pergunto a cada um de vocês, teresopolitanos, onde estão aqueles que se colocam a serviço desse povo? Teresópolis é uma cidade maravilhosa. Teresópolis é uma cidade linda. Teresópolis é uma cidade abençoada por Deus. Olhem ao lado, não apenas a natureza, mas o seu povo, um povo ordeiro, como diziam os do passado, um povo maravilhoso, como nós sabemos e nós conhecemos bem, porque temos contato com todas as paróquias e sabemos como as pessoas aqui lutam. Aqueles que lutam nessa cidade que nós vemos tão bela, com seus prédios e suas casas, mas aqueles também que estão nas roças, diariamente encurvados, pedindo a chuva que vem do céu, e pela bênção da água que a minha terra não tem, eles aguam as hortaliças que nutre a cidade do Rio de Janeiro, que vai para as nossas panelas, que alimentam esse estado. É uma graça muito grande. Meu Deus, como essa cidade foi abençoada pelo céu, como Deus deu a essa cidade tantas coisas maravilhosas. Porém, a tristeza ainda invade o nosso coração. O que nós vemos nos últimos tempos? O que é que nós estamos percebendo ao nosso lado? Aqui está a resposta sobre o altar: serviço, dom, vida colocada em favor dos outros. É isso que nós precisamos, e é isso que nós vamos fazer no próximo domingo. Vida a serviço dos irmãos, é isso que nós desejamos e é isso que nós pedimos a vocês, políticos, que são candidatos a servir as pessoas. É isso que nós queremos para essa cidade, tantas vezes roubada, vilipendiada, maltratada, um povo que não aguenta mais, um povo que grita nas nossas igrejas. Existem geladeiras espalhadas nas paróquias, porque falta pão para esse povo. Nós queremos o pão do céu, mas nós queremos pão em nossos pratos. Não dá mais para viver como nós vivemos. Perdoe-me, mas é a palavra que Deus me pede hoje para dizer: sim, nós precisamos do pão desse altar. Jesus Cristo se faz presente em nosso meio, mas queremos pão sobre a nossa mesa, queremos trabalho, queremos que o dinheiro público seja aplicado em favor do povo. Isso também é Eucaristia. E assim, temos que nos comprometer com a transformação da sociedade onde nós estamos. A igreja não tem partido político, não tem e não pode ter, porque senão divide. Mas a igreja tem um Senhor, que é Jesus Cristo, e é Ele que nós queremos que reine em nosso meio e que reine nessa cidade. Ele já reina, só basta que tenhamos a capacidade de fazer o novo que Ele nos dá. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, coragem, temos muito o que fazer. Nós não vamos perder a esperança, vamos votar com consciência, cada um naquele candidato que acha que pode transformar Teresópolis. E de um modo especial,
temos que ir juntos, não apenas cobrar dos outros, mas cada um de nós fazer o que Jesus Cristo fez naquele tempo de tanta tristeza e tanta corrupção. Fez a diferença, veio do céu, mostrou como é que nós devemos fazer aqui na terra. E se somos verdadeiramente discípulos desse Senhor, nós o seguiremos com a força que vem pelo Evangelho. E para concluir essa minha reflexão, permitam-me uma história que nos fala sobre o essencial da nossa vida, que nos fala sobre a alegria dessa transformação que a Eucaristia é capaz de nos dar e que o nosso exemplo é capaz de testemunhar. E a história nos diz o seguinte: um intelectual, um homem de grande ciência, mas um ateu, que nós respeitamos naturalmente, pediu a um barqueiro para levá-lo para o outro lado do rio. O barqueiro, naturalmente, era um homem muito simples, não teve condições de estudar, era um homem do povo, mas era um servidor. Pois bem, aquele professor intelectual, doutor, entrou no barco, e o barqueiro com tranquilidade foi colocando o barco para frente. Pois bem, quando já estavam quase no meio do rio, que era muito grande, aquele doutor resolveu mostrar ao barqueiro quem ele era e a cultura que tinha. Ora, olhou para as nuvens do céu e disse: barqueiro, me diga uma coisa, você sabe como é que se compõem os átomos, os íons e os elétrons para formar as nuvens? O barqueiro, um homem muito simples, disse: não sei não. Então o intelectual falou: que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida. E o barqueiro continuou remando. E o doutor lá passou a mão sobre as águas, viu as gotas caírem e perguntou ao barqueiro: barqueiro, você sabe quais são as moléculas que compõem uma água? O barqueiro disse: não sei não, senhor. Ah, é 2 moléculas de oxigênio, de hidrogênio e uma de oxigênio. O senhor sabia disso? O barqueiro: sabia não, senhor. E o intelectual falou: que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida. E o barqueiro continuou remando, e as águas começaram a descer do céu vagarosamente, e o vento começou a bater na barca. E ele disse: ah, mas certamente o senhor sabe o tipo de composição e fusão que se dá nas nuvens para que as gotículas possam cair sobre nós e nutrir a terra, não sabe? E o barqueiro disse: sei não, senhor. E ele disse: que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida. Pois bem, o vento ficou mais forte, e a chuva começou, e a barca começou a ser jogada de um lado para o outro, e o barqueiro ficou muito admirado, porque nunca tinha visto um vento tão forte, e as nuvens estavam mais do que rápidas, e não dava para voltar para o porto. E aquele intelectual, vendo o movimento do mar, olhou para o barqueiro que estava com a camisa, e nessa camisa tinha uma estampa com a imagem de Jesus Cristo. E ele disse: barqueiro, o senhor sabia que as novas teorias, que tudo aquilo que o mundo diz, nós não precisamos mais de Deus, e portanto o senhor está usando essa camisa? O senhor é cristão? Sou, sim, senhor. Então, que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida. Mas o barco começou a ser jogado de um lado para o outro, e quando o barqueiro viu um vento forte que vinha de lá, e uma onda muito forte que ia virar o barco, ele olhou para o intelectual e disse: meu senhor, o senhor sabe nadar? O intelectual disse: não. E o senhor ao menos sabe rezar? O intelectual disse: não. Ele disse: que pena, o senhor perdeu toda a sua vida. Que não nos esqueçamos que Deus é único, Deus é o Senhor, está presente em nosso meio através da Eucaristia. Que assim seja.